deixará sozinho. Conforto nele eu tenho, no Senhor é quem confio. Aquele que é grande realiza o impossível, que cuida e me ama. Teu poder é invencível. Todos os sonhos, também os planos dele estão guardados. Confio nele, conto com ele, pois nunca falhará. Deus é fiel para cumprir todos os planos que tem pra mim. Deus é fiel para fazer tua palavra acontecer. Aquele que é grande realiza o impossível, que cuida e me ama. Teu poder é invencível. Todos os sonhos, também os planos dele estão guardados. Confio nele, conto com ele, pois nunca falhará. Deus é fiel para cumprir todos os planos que tem pra mim. Deus é fiel para fazer tua palavra acontecer. Oh, 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 oh. Sonho, planto no Senhor, espero, confio no Senhor. Planto, sonho no Senhor, espero, confio no Senhor. Deus é fiel para cumprir todos os planos que tem pra mim. Deus é fiel para fazer tua palavra acontecer. Deus é fiel para cumprir todos os planos que tem pra mim. Deus é fiel para fazer tua palavra acontecer. Tua palavra acontecer. Tua palavra acontecer. Amém, Jesus. Glória a Deus. Deus é fiel para fazer a palavra dele acontecer. Aleluia. Olá, meus irmãos, graça e paz. Espero que todos estejam bem, seguros em suas casas. É um prazer estar aqui com vocês para poder compartilhar um pouquinho da palavra de Deus. Semana que vem, domingo, é Páscoa, e hoje nós vamos aproveitar esse tema para
falar um pouquinho sobre isso. E porém, antes eu quero orar com vocês. Eu convido vocês a terem um momento de oração para acalmar o coração, a mente, dar uma desligada e conseguir se concentrar na palavra de Deus. Vamos orar? Papai, obrigado por esse dia. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado pelo teu cuidado. Obrigado pela nossa saúde. Obrigado pelo alimento. Obrigado pelo Senhor ter nos alcançado em Jesus, Pai. Eu peço que o Senhor me dirija na condução da tua palavra e que o teu Santo Espírito dirija os irmãos na compreensão e que assim a gente consiga captar e usufruir e comer tudo que o Senhor tem para nos dar hoje, Pai. Se sinta à vontade, Pai, em nosso meio virtual, em nosso meio de comunicação. Sinta-se à vontade, Senhor, seja o único, Pai, capaz de influenciar agora, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Páscoa. Vamos ler Êxodo, capítulo 12, e vamos estudar um pouquinho sobre a Páscoa do Senhor. Êxodo, capítulo 12. Vamos lá? O Senhor disse a Moisés e a Arão, lá no Egito: Este deverá ser o primeiro ano para vocês, primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem, então, um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. 10. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandálias nos pés, cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite, passarei pelo Egito. Na noite da Páscoa, passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais. E executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue na porta será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga da destruição não atingirá quando eu ferir o Egito. Não os atingirá quando eu ferir o Egito. Esse dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como um decreto perpétuo. Tudo isso que Deus falou, tudo isso que iria acontecer, a chamada Páscoa do Senhor, ele disse ao final: este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como uma festa a Deus. Vocês vão fazer uma memória, uma lembrança, como um dia de festa, perpetuamente. Então, o povo deveria se lembrar para sempre daquele dia. E é o que nós estamos fazendo hoje. Uma lembrança. O Senhor Jesus cumpriu isso. Todos os anos o Senhor Jesus celebrava a Páscoa. Por isso, em Mateus 26, 17, lê comigo, Mateus 26, 17, diz assim: No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhe perguntaram: Onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Ou seja, Senhor, onde vai ser a festa? Ele respondeu dizendo que entrassem na cidade, procurassem um certo homem e lhe dissessem: O mestre diz,
O meu tempo está próximo. Vou celebrar a Páscoa com os meus discípulos em sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus havia instruído e prepararam a Páscoa. Note, nós lemos Êxodo, lá no passado de Jesus. E Jesus depois estava cumprindo a Páscoa. O que Jesus estava cumprindo? Esse memorial. A festa que relembra a libertação do povo que antes era escravo e depois passou a ser livre. Então a Páscoa é uma festa que celebra a liberdade. Vamos voltar um pouco para o Êxodo 12, que é o texto de hoje. Eu pulei para o 26 para vocês verem Jesus cumprindo. No verso 3, o Senhor Deus diz a Moisés, verso 3 do Êxodo 12, digam a toda a comunidade de Israel. Primeira coisa que a gente percebe é que é uma festa para todos. A Páscoa é uma festa para toda a comunidade de Israel. Se você tomar a comunidade de Israel como uma representação do que é a igreja é hoje, uma representação, então a Páscoa é para toda a igreja. Olha que bonito isso, e não é por acaso. Ele fala para você separar um cordeiro para cada família. Depois um cordeiro, né? Ele continua dizendo, um cordeiro para cada casa. E se a família for pequena, um cordeiro para os vizinhos. É exatamente o que nós estamos vivendo hoje. Família, casa, né? Cada um no seu, cada um na sua intimidade com o Senhor. Então note, desde a festa da Páscoa, ele falou aqui no verso 3. Digam a toda a comunidade de Israel, separe um cordeiro para a sua família, para cada casa. Verso 4, se uma família for pequena demais, deve dividi-lo com o seu vizinho, com o próximo. Perceba como a Páscoa é super atual. Perceba que nós estamos dentro de casa, né? Você com a sua família. Verso 7. Passem, então, um pouco do sangue do cordeiro nas laterais da porta, nos umbrais da porta. Então tem lá a sua porta e você vai passar o sangue do cordeiro nos umbrais da sua porta. Depois no verso 8 ele diz, naquela mesma noite comerão a carne do cordeiro. Duas coisas muito bonitas. O sangue do cordeiro você passa na porta e a carne do cordeiro você come. 11, verso 11, ao comerem, estejam prontos para sair. Prontos. Cinto no lugar, sandália nos pés, cajado na mão. Depois ele diz, esta é a Páscoa do Senhor. Senhor com letra maiúscula, o nome do próprio Deus, Yahweh ou Yahvé, ou enfim. Esta é a Páscoa dele, está falando o nome dele. É uma festa dele, onde você ia pegar algo que ele deu na natureza, um cordeiro. Você ia sacrificar esse cordeiro. Você ia usar o sangue e a carne. O sangue vai te proteger. E a carne é a provisão. Então o cordeiro te deu proteção e o cordeiro te deu provisão. E cabe a você comer preparado, atento, apressadamente, como que se algo estivesse para acontecer. Aí eu pergunto, para que tudo isso, né? Por quê? O porquê de tudo isso? No verso 12 ele diz assim, olha que bonito. Naquela mesma noite, eu passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre os deuses do Egito. Perceba, o juízo não é sobre a humanidade. O juízo é sobre os deuses da humanidade. O juízo de Deus, irmãos, não é sobre pessoas. Aliás, o juízo de Deus não é por causa das pessoas.
O juízo de Deus é por causa das idolatrias, porque Deus juizou os deuses do Egito. Então, se a gente parar para pensar, quais são os deuses, né? Quais são os deuses de hoje? O seu tempo, que antes era só seu, agora não é mais seu. Você está dividindo. O dinheiro, que agora está difícil. O poder, que agora não tem mais como expressar poder se eu estou parado dentro de casa, não tem mais como eu desfilar na rua com o meu carro, ou eu vestir o meu terno, ou tudo que me empoderava, não tem mais como eu ter de pijama dentro de casa. De repente o entretenimento, que é um deus, para muita gente, os esportes, que é um outro deus. De repente, do nada, tudo parou. E é como se nós estivéssemos vivendo aquela Páscoa, onde Deus está, note o que eu disse, é como que nós estivéssemos vivendo aquela Páscoa, com Deus juizando os falsos deuses e mostrando para a humanidade, ei, acorda humanidade, vocês não precisam deles, como vocês supunham, como vocês achavam que precisavam deles. Perceba, humanidade, eu estou te levando para dentro para te mostrar que tudo que você estava carregando no seu cesto, ou boa parte do que você estava carregando no seu cesto, não era necessário. Tinham muitos ídolos aí, humanidade. Vamos começar a tirar os ídolos de dentro do cesto. Porque eu, Deus, vou juizar os deuses do Egito. O juízo de Deus não é sobre pessoas, é sobre os deuses. O problema é que as pessoas amam os deuses. Corre o risco de nós criarmos pequenos deuses para nós. Pequenos ídolos. O meu emprego, meu status imigratório, o meu filho, de repente o meu pai, de repente o meu pastor, aquele pastor que me batizou e tal, aquilo que era um homem de Deus. Corre o risco da gente criar pequenos ídolos até no espelho. Você olhar no espelho e achar que ninguém vive sem você, ou que sua esposa não vive sem você, por isso você a trata assim. Ou que o seu esposo não vive sem você, por isso você o trata assim. E Deus vai juizar os deuses, os falsos deuses. Só que pelo fato da humanidade amar os deuses, a humanidade acaba que perde a paz. Entende a conexão? Deus está juizando uma outra coisa, e pelo fato de eu amar aquela outra coisa, eu perco a minha paz. Porém, ele avisou antes o povo de Israel. Então Deus sempre avisa antes a igreja. Não estou falando de profecia, de que Deus avisou do coronavírus. Não, estou tirando um entendimento, uma lição da festa da Páscoa judaica. Deus avisou antes. Há quanto tempo os pastores estão pregando? Convertei-vos, arrependei-vos dos vossos caminhos. Dediquem tempo à obra de Deus, dediquem tempo à palavra, dediquem tempo ao próprio Deus. Quanto tempo que isso sistematicamente é pregado? Então, Deus avisou através de Moisés. Eu, Deus, vou juizar, mas eu, Deus, dou escape. Olha que bonito isso. Deus é o Deus que manda juízo. Mas antes de mandar o juízo, ele mandou o quê? O escape. Pega um cordeiro, sacrifica o cordeiro, passa o sangue dele na porta, come a carne dele. Proteção e provisão. Quem era aquele cordeiro, irmãos? João Batista disse, quando Jesus veio descendo do monte para ser batizado no Jordão, João Batista olhou e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. Nós celebramos a Páscoa também.
Só que nós não olhamos para o povo de Israel no Egito. Nós olhamos para a humanidade que era escrava, nós olhávamos para o ser humano escravo de um sistema e agora liberto em Jesus. De novo, a nossa Páscoa representa a humanidade morta em seus delitos e pecados e protegida, ressuscitada, guardada em Jesus Cristo. Então, quando o juízo vier sobre a humanidade, a igreja está protegida por causa da proteção e da provisão que nós temos aonde? No Cordeiro. Quem é o Cordeiro? O nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele toda a honra, glória e louvor. Olha a continuação daquele texto de Jesus sobre a Páscoa. Então vamos voltar agora para Mateus 26. Mateus 26, 26 de novo. 26, 26. Enquanto comiam a Páscoa, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomem e comam. Isto é o meu corpo. Lembrando do quê? Do Cordeiro lá de Êxodo 12. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam do cálice todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, não de todos, mas de muitos, para perdão dos pecados. Eu digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de Deus. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras, onde Jesus foi preso logo depois. Um dos últimos atos antes de Jesus ser preso, ato feito pelo próprio Jesus, foi celebrar a Páscoa. Então Jesus fez a lembrança de tudo isso que eu falei para vocês. E naquele dia, Jesus ressignificou a Páscoa. Ele deu um novo significado. Por isso é a nova aliança. Existe a aliança lá da lei. E agora nós temos a aliança do Cordeiro Perfeito de Deus, Jesus Cristo. A aliança da graça. Então Jesus, ele pega tudo isso que eu falei para vocês de Êxodo 12 e ele fala: tá vendo aqui? Esse é o meu corpo. Porque eu sou o Cordeiro. Simbolicamente, esse é o meu corpo. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é o sangue. Esse é o meu sangue. Proteção e provisão. Comam dele agora. Por isso nós celebramos o quê? A Santa Ceia. Então são três passos. Começou na Páscoa do Êxodo 12. Passou pela Páscoa judaica, onde Jesus, celebrando a Páscoa, ele dá um ressignificado. E a igreja hoje celebra o quê? A Santa Ceia do Senhor. Que foi o que Jesus fez, lembrando de Êxodo 12. Então, quando nós tomamos a Santa Ceia, por exemplo, que nós vamos tomar na Páscoa, juntos, em família, cada um na sua casa, mais conectados pela internet e conectados pelo Espírito. Quando nós tomamos a Santa Ceia, nós estamos fazendo memória desse Jesus, o nosso Salvador, que morreu por nós, e que nele nós temos proteção e provisão. Então, irmãos, se você tem Jesus, descansa. Descansa. Porque a sua porta já está com o sangue. E o seu corpo será alimentado pela carne, pela provisão. Descansa no Cordeiro de Deus. Descansa porque teremos sim momentos difíceis. Sim, o anjo da morte vai passar, como passou em Êxodo 12. Mas ele pulou algumas casas, irmãos. Ele não entrou em todas as casas. Por que ele não entrou em todas as casas? Porque muitas delas estavam protegidas pelo sangue do Cordeiro. Eu quero que você entenda isso no que diz respeito à sua casa fisicamente, mas eu quero que você vá um pouco mais fundo e entenda isso no que diz respeito ao seu coração como uma casa. Você já passou o sangue do Cordeiro na sua casa pessoal, no seu coração? Ou você está comendo o quê? Porque se é do Cordeiro que nós temos a provisão e
e a proteção, se é do mesmo cordeiro que nós temos a provisão e a proteção, se você não tem a proteção no sangue do cordeiro, a sua provisão não está vindo dele. Então você está comendo alguma outra carne que não a carne do cordeiro. Então perceba que em Jesus nós temos esse pacote: provisão e proteção. Deus mandou o juízo, mas mandou a provisão. Quando você pensar no vírus que nos assola hoje e perguntar onde está Deus, perguntar sobre Deus, quando seus amigos perguntarem, ué, mas você é crente, o que o seu Deus fala sobre isso? Você responde, Deus está no Cordeiro, Deus está em Jesus, Deus está na Bíblia. E é aqui, irmãos, na Bíblia, que nós encontramos proteção e provisão. Quando alguém perguntar onde está Deus nisso tudo, você responde, Deus está onde sempre esteve, na provisão. Você que não está comendo dela. Se você quiser, eu tenho carne por demais na minha casa. Você pode participar comigo. Eu divido com você o meu cordeiro. Quem é o meu cordeiro? Jesus Cristo. Eu divido com você o meu cordeiro. Mas enquanto você não entrar debaixo de uma casa que esteja protegida e provida por Ele, você continuará fazendo essas perguntas, continuará com medo e continuará comendo carne de um outro lugar. Então lembre-se disso. Sempre que alguém culpar Deus por causa do juízo, diga que Deus mandou a provisão antes. Diga que Deus está avisando há muito tempo. Diga que a Bíblia está aí há muitos anos. Diga que os pastores estão aí há muito tempo, os líderes, enfim. Diga que eu estive aqui do seu lado durante muito tempo, a não ser que você nunca falou de Jesus para ele. Fica aí uma oportunidade de você falar. Descanse em Jesus, irmão. Descanse, aliás. Descanse em Jesus. Se você ainda não encontrou esse lugar, eu te convido. Vamos orar juntos sobre isso. Mas se você já aceitou o Cordeiro de Deus como seu Salvador, você já está protegido debaixo do sangue dele. Você já tem carne para comer. Você já tem provisão. Você crê no Cordeiro de Deus? Então, descanse que sua casa está protegida. Por isso, você precisa passar. Para isso, você precisa passar o sangue de Jesus nos umbrais do seu coração, na porta do seu coração. Depois na sua casa, na sua família, no seu vizinho, né? Hipoteticamente falando, ilustrativamente falando. Porque o Cordeiro de Deus já foi imolado, ele já foi sacrificado. Quanto mais a gente tentar se sacrificar para encontrar paz, mais a gente se decepcionará e encontrará ansiedade. Então, se você quer descansar, abra a mão e entre debaixo da proteção do sangue do Cordeiro. Guarde o seu coração, irmão. Guarde o seu coração. Guarde a sua casa. Guarde o seu corpo. E guarde a sua mente. Na ordem correta, guarde o seu coração. Guarde a sua mente. Das notícias, assista sim o que você quiser assistir, mas guarde a sua mente. Perceba o que você está comendo. Guarde o seu corpo, se cuida e guarde a sua família. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado pela provisão, Pai. Obrigado pela provisão que nós temos em Jesus. Obrigado pela proteção, Pai. E obrigado pelo escape. Obrigado, Senhor, porque sempre que o Senhor mandou, ou aliás, sempre que a terra viu algum juízo, o Senhor mandou o escape antes. Foi assim com todos, Pai. Por que seria diferente agora? Foi assim com Noé. Foi assim com José na fome. Foi assim com o texto que a gente acabou de ler, com Moisés. E é assim com a humanidade. O Senhor mandou, Pai. E eu aproveito e peço perdão, Senhor. Perdão tanto eu e eu peço em nome dos meus irmãos também. Por todas as vezes, Pai, que a gente te acusou. Por todas as vezes que a gente foi omisso enquanto alguém te acusava. E não deixamos claro
de que o Senhor já mandou há muito tempo a provisão e a proteção. Nós que amamos os nossos deuses e por muitas vezes estávamos ouvindo-os e não ouvindo o Senhor. Então eu te agradeço, Pai. Te agradeço porque o Senhor é paciente e misericordioso. Te agradeço porque mesmo quando acaba a paciência, o Senhor já mandou antes o escape. Te agradeço pelo Cordeiro perfeito, Pai, que já tirou o pecado do mundo. E eu aproveito para apresentar ao Senhor os meus irmãos que estão agora resolvendo ou decidiram por crer nesse sangue e por morar debaixo dessa proteção. Que o Senhor abençoe, Pai, em nome de Jesus, todos que agora estão decidindo por isso. Eu peço que o Senhor proteja a casa deles. Peço que o Senhor proteja os corpos deles, as mentes, as famílias. E que o Senhor, Pai, seja de fato a provisão. Não o meu esforço, não o nosso esforço, mas o Senhor. Receba, Pai. Receba para a glória unicamente do Teu nome. Tudo isso em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nos vemos domingo na Santa Ceia do Senhor, dessa vez diferente, mas conectados. Deus abençoe. Beijo do gordo.